Olá, colegas! Então, nós estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje é sobre influenza, como foi pedido de muitos colegas para que a gente reproduzisse o nosso treinamento. Então, eu trouxe algumas lâminas do treinamento e algumas novidades também para que vocês pudessem compartilhar esse momento que é um pouco angustiante, nosso, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse inverno. Na verdade, nós não vamos ter a epidemia que nós tivemos em 2009. Nós conhecemos o vírus, nós temos vacina, então pelo menos um bloqueio de circulação na população nós vamos ter. E nós temos também o Tamiflu e sabemos como usá-lo. Então hoje nós vamos relembrar um pouco de como se diagnostica um caso de influenza e como é que a gente vai fazer o tratamento, o manejo e o quanto a vacina vai nos auxiliar nesse bloqueio de infecção. Então, aqui nessa lâmina a gente pode ver que nós viemos lutando contra a influenza há anos, né? A gente tem o H3N8 desde 1889, né? Depois o H2N8, que também foi uma influenza importante de 1900 a 1913, e depois a gente tem 40 anos em que circula o H1N1, então vira e mexe, tem troca de cepas, né, que circulam na população, tem desenvolvimento de vacina nesse meio tempo, e a gente também tem alguns antivirais que foram sendo utilizados para influenza e que foram mostrando um certo benefício. Eles não são antibióticos, então eles não vão ter uma resposta do antibiótico. Eles vão diminuir a replicação viral e vão nos ajudar um pouco nessa luta contra o influenza. Nessa próxima lâmina a gente consegue ver que nós estamos passando por epidemias com uma certa frequência, geralmente trocando cepa, trocando vírus, e aí pegando uma população muitas vezes que não está imunizada e aí fazendo doença com mais frequência e em pacientes com comorbidades, doenças mais graves. E como era a nossa campanha já de alguns anos, a gente tem esse mascote da influenza, que é da nossa medicina preventiva, mostrando que o vírus ele está em todo lugar. Então, todo ano a gente precisa atualizar, né, a nossa imunização para o vírus, para que a gente possa estar protegido para o inverno que venha. Aqui eu trago só uma reportagem que foi feita no final da semana passada, né, sobre as mortes no Rio Grande do Sul, e isso que deve estar preocupando os colegas. Nós tivemos 18 mortes no estado pelo H1N1. Essa é a cepa que está circulando e que está causando casos mais graves. A gente tem H3N2, a gente tem influenza B, parainfluenza, rinovírus, nós temos adenovírus, então nós temos outros vírus, além de enterovírus, circulando na população. Mas nós sabemos que os casos mais graves ainda são daquela cepa pandêmica que a gente conviveu em 2009. A vacina, ela nos auxilia na prevenção do influenza, ela tem, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, uma imunogenicidade diferente dependendo da imunidade individual, né? Mas ela, todo ano, desde 2010 mais ou menos, a gente tem a cepa contida na vacina, cepa H1N1, cepa pandêmica contida na vacina. Então, se você faz todo ano, você tem um resto de proteção, uma memória de proteção, mas precisa atualizar para ter os anticorpos mais robustos para poder enfrentar a influenza, né, quando ela começar a circular com maior intensidade. E aqui vamos começar a falar sobre síndrome gripal. Então, síndrome gripal é uma doença aguda e é diferente de resfriado. Eu trouxe uma tabelinha aqui que tem algumas dicas para vocês poderem identificar melhor isso. Então, o resfriado, ele começa insidioso, ele é mais comum em crianças. A gripe, ela tem uma febre alta de início súbito, e a gente não está falando de 38 e 38,5, a gente está falando de 39, 40 graus de febre, e pega todas as faixas etárias. Diferente do resfriado, que tem uma tosse periódica, leve a moderada, na influenza a gente tem quase uma tosse contínua, que cansa o paciente, que deixa ele muito prostrado e inapetente também. A mialgia na influenza ela é intensa, o que faz com que o paciente queira ficar em casa, no leito, ele não tem vontade, né, de trabalhar e não tem vontade de circular também.
Depois do quadro de influenza, a gente vai ter um período de convalescência de 2 a 3 semanas. Então, essa mialgia, ela pode permanecer por um tempo, a prostração também, além do período de doença, que vai ser de 7 dias. Quanto à congestão nasal, tanto a gente vai ter no resfriado quanto na influenza. E a dor de cabeça também tem a característica dela ser abrupta e muito mais intensa na influenza. Então, a influenza vai ter febre alta, de início súbito, vai ter muita mialgia, muito mais que a gente tem no resfriado comum. Ela vai ter uma cefaleia abrupta intensa e uma prostração também intensa. Isso vai ajudar vocês a diferenciar um pouco. Agora eu vou mostrar para vocês como é que são esses vírus. Olha a diferença de um vírus para outro. A gente, pela foto do vírus, já vê a agressividade com que vem a influenza, né? Ele é um vírus que causa uma resposta inflamatória muito intensa, além do dano celular. Então, por isso, esse vírus vai ter uma clínica mais exacerbada. Ela é intensa, ela é abrupta, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que ela é muito diferente de um resfriado comum, principalmente pela febre e pelas mialgias. E a tosse, que também, lembrem, ela é muito mais frequente. O Ministério da Saúde, desde o ano passado, fez um protocolo de manejo. E é esse protocolo de manejo de 2015 que vocês estão vendo na tela e que a gente está adotando esse ano, porque ele é completo e ele nos dá segurança no manejo desse paciente. Só para relembrar um pouco a influenza, ela tem uma incubação média de 1 a 4 dias. A transmissão nos adultos começa 2 dias antes do início dos sintomas. A gente consegue ter certeza da transmissão mais ou menos 1 dia antes desses sintomas aparecerem. E permanece até 3 dias depois que o paciente para com a febre. Então, parou a febre, até 3 dias depois ele está transmitindo. Lembrem que esse período de transmissão não tem a ver com o paciente que for usar o antiviral. Se ele for usar o antiviral, esse período de transmissão muda. Mas geralmente 2 dias antes no adulto e 3 dias depois da febre. Na criança e imunodeprimidos, a gente tem um período prolongado. Na criança, a gente tem média de 10 a 14 dias e no imunodeprimido de 14 até 30 dias, dependendo do grau de imunodepressão. Os sintomas a gente já conhece bem. São febre, né, que vai variar de 38,5, 40 graus. Geralmente o início ela é mais alta. A gente vai ter tosse seca, dor de cabeça, dor de garganta, rinorreia frequente, artralgias, mialgias, e isso vocês não vão ter no resfriado comum. Então, artralgia e mialgia é bem clássico de um quadro de influenza. A prostração, que é mais intensa do que no resfriado comum, hiperemia conjuntival, vocês podem ver em alguns pacientes, e diarreia, sintomas gastrointestinais, vômitos e diarreia, alguns pacientes apresentam, principalmente as crianças, o que faz com que elas desidratem com frequência. A principal complicação do quadro de influenza é pneumonia. A gente sabe que a influenza, principalmente a influenza, o H1N1, ele pode dar miocardite também, mas ela é rara. O principal é que complique com quadro de pneumonia. E aí a gente vê logo a seguir os sinais de agravamento. Então, aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia, persistência ou aumento de febre por mais de 3 dias, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica, exacerbação de doença cardíaca pré-existente, miosite comprovada pelo aumento da CPK, alteração do sensório, exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças e a desidratação. Nesses casos, esses são casos graves, a gente já sabe que o paciente vai complicar e todos esses sinais de agravamento são critérios para a internação hospitalar. Então, a síndrome gripal, vamos caracterizar essa síndrome. Então, são indivíduos com febre de início súbito, lembra que a febre é alta, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e mais um dos seguintes sintomas, ou cefaleia, ou mialgia, ou artralgia. Então, ele tem que ter febre de início súbito, com tosse ou dor de garganta ou cefaleia, ou mialgia, ou artralgia. Isso caracteriza a síndrome gripal. As crianças com menos de 2 anos, nós podemos ainda observar febre de início súbito e sintomas respiratórios, como tosse, coriza, obstrução nasal. Isso vai caracterizar, então, a síndrome gripal,
E a síndrome respiratória aguda grave, ela é caracterizada pela saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória, piora nas condições clínicas da doença de base, hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, e nas crianças nós vamos observar batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem, desidratação e inapetência. Quando o paciente está em síndrome respiratória aguda grave, ele precisa internar. E a gente vai avaliar, então, sinais de choque para poder encaminhá-lo, ou de sepse para poder encaminhá-lo à UTI. Quanto aos sinais clínicos, então, a influenza na sua forma leve, que a gente chama de síndrome gripal, só para relembrar, a clínica tem febre alta, tem tosse seca, dor de garganta, pode ter rinite, cefaleia, mialgia ou astenia. Em crianças, a gente pode também ver associada otite média, náuseas e vômitos. A duração é importante. Síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, a gente vai ter uma duração de 7 dias. Se o paciente vem há 10 dias, 2 semanas com sintomas, isso não é influenza. E aqui eu mostro para vocês, então, alguns sinais de doença grave. Como nós já vimos falado, então, febre, tosse seca ou produtiva, a gente já vê na síndrome respiratória aguda grave, dor ventilatório dependente, dispneia, cefaleia, mialgia e astenia. As complicações que a gente pode ter. Nós tínhamos falado que a principal é a pneumonia, mas o paciente pode apresentar SARA, miosite, mielite transversa, miocardite, pericardite e até mesmo síndrome de Raynaud. Então, é bem importante que nessa próxima lâmina a gente relembra, né, os sinais de gravidade desses pacientes. Então, nos adultos, lembrem de avaliar a confusão mental, frequência respiratória, a pressão, e pacientes com mais de 65 anos, eles já têm por si eles têm imunossenescência, então por mais que eles tenham sido vacinados, eles podem desenvolver síndrome respiratória aguda grave, então a gente tem que ter uma atenção um pouco especial. Na avaliação da criança também tem vários critérios ali, e eu chamo a atenção a um deles, que é a dificuldade de familiares em medicar e observar cuidadosamente essa criança. Então, se você tem essa insegurança, né, se você pediatra tem essa insegurança com a família, é melhor observar essa criança num pronto atendimento ou numa internação hospitalar. Os outros critérios estão descritos na tela, então. A doença respiratória aguda grave, né, a gente já caracterizou ela bem, e eu chamo atenção para os dados do quadro clínico que podem ser acompanhados com alterações laboratoriais. A gente já tinha falado, né, de aumento de frequência respiratória, hipotensão em relação à pressão. Nas crianças, esse quadro especial de batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Eu estou batendo nisso para lembrar que esses casos são muito diferentes de um resfriado comum, mas eles se confundem com pneumonia bacteriana algumas vezes. E aí tem alguns exames laboratoriais que podem nos auxiliar. Alterações que a gente vê, leucocitose, leucopenia ou neutrofilia. Lembre que todo quadro viral, ele vai ter linfocitose inicial com monocitose, e depois de mais ou menos 3, 4 dias a gente pode ver, no caso do H1N1, pode ter leucopenia ou normocitose, mas vai ter linfopenia. A plaquetopenia não é frequente, mas ela pode acontecer. No raio-x, o básico que a gente veja, o infiltrado intersticial, ele pode ser localizado ou difuso ou até com consolidação, o que mascara muito uma pneumonia bacteriana. Então fica muitas vezes difícil avaliar. Aqui, então, lembrando, leucocitose com neutrofilia ou leucopenia, e pode depois do 3º dia, 4º dia ter linfopenia. Lembrar de sempre pedir CPK também. O PCR vai auxiliar para doença bacteriana, mas muitas vezes em casos graves de influenza ele pode estar aumentado. E como o paciente tem muita mialgia, a CPK eleva. O que a gente pode ter para diagnóstico, além do exame de imagem e desses exames laboratoriais?
nós também podemos nos valer do painel viral. O painel viral, ele é coletado aqui na nossa cooperativa. Se você coletar até as 10 da manhã, até o final da tarde, você já tem o resultado do painel viral. E ele vai lhe dizer se é influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovírus ou sincicial respiratório. Ele não vai identificar outros vírus. E ele não vai identificar H1N1 especificamente. Ele vai indicar para você influenza A. Se você faz questão de ter o resultado do H1N1, deve ser solicitado um PCR. Lembrar que o PCR tem um custo para o paciente e que ele vai ter um resultado em mais ou menos 10 dias. Não serve para diagnóstico, apenas para confirmação. Quando o paciente interna no hospital, então nós também se notifica para o controle de infecção e o controle de infecção então solicita a coleta do material que vai ser enviado para o LACEN e aí sim vai ser identificado se é um H1N1 ou não. Aqui em Caxias nós tivemos 6 casos de H1N1 com um óbito apenas, né, e teve uma criança acometida. Os demais foram adultos, né, não vacinados, que estavam também, a maioria deles com comorbidades, mas que evoluíram bem. Então, nessa próxima lâmina nós vemos a coleta, né, como ela é feita pela enfermagem em ambiente hospitalar apenas para pacientes internados, quer dizer, pacientes com quadros graves, com síndrome respiratória aguda grave. E então ele é preenchido a ficha de notificação e o material é encaminhado para o LACEN. Nessa próxima lâmina, que é o fluxograma de atendimento, então nós conseguimos ver com detalhes como é que a gente vai manejar o paciente. Eu vou passar para a próxima porque ele vem um pouquinho mais detalhado. Lembrar que a gente já aprendeu a identificar uma síndrome gripal e uma síndrome respiratória aguda grave. Então, identifiquei o paciente com síndrome gripal. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar se ele é do grupo de risco, que é o que chama aqui paciente que possui fator de risco. Ou se ele tem sinais de piora clínica. Quer dizer, aqueles sinais que nós já vimos, né, de que o paciente pode exacerbar um quadro clínico um pouco mais complicado. Então, só vamos rever direitinho. Então, pacientes com fatores de risco são quais pacientes? Pacientes, então, gestante, puérpera, menores de 2 anos, maiores de 65 anos, pacientes com comorbidades, né, pacientes imunodeprimidos. Então, no primeiro slide do manejo do paciente com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, a gente vê uma caixa ali com um texto que identifica os pacientes com fatores de risco. Embaixo a gente consegue ver sinais de piora do estado, que quais são? Persistência ou agravamento de febre por mais de 3 dias, miosite comprovada pelo aumento da CPK, alteração de sensório, desidratação em crianças e exacerbação de sintomas gastrointestinais, porque eles vão levar à desidratação do paciente, né, e com isso a complicação clínica. Então, se o paciente não tem fator de risco e não tem sinal de piora, ele não vai receber o oseltamivir. Como é que eu vou manejar esse paciente? Eu vou medicar ele com sintomáticos e vou sugerir aumento da ingesta hídrica dele. Então, eu vou orientar ele para o aumento da ingesta hídrica e eu vou acompanhar ele ambulatorialmente. Vou pedir para que ele retorne, né, caso ele tenha piora clínica, senão ele vai voltar na minha rotina e a gente aconselha a rever o paciente 48 horas. O paciente que tem fator de risco. Então, todo aquele meu paciente que é do grupo de risco ou tem sinal de piora clínica, mas não síndrome respiratória aguda grave, quer dizer, ele não tem comprometimento de pneumonia, ele não tem uma exacerbação clínica grave, eu não preciso internar ele, não tem indicação de internação, mas ele é do grupo de risco ou tem algum sinal de piora clínica e eu vou dar para ele oseltamivir. Vejam que no quadrinho verde fala oseltamivir sintomáticos, eu faço exame radiológico, né, e eu oriento o aumento da ingesta hídrica. Detalhe, aqui eu vejo que o paciente tem uma síndrome gripal. Eu tô falando em síndrome gripal, não síndrome respiratória aguda grave. Então, o paciente tem uma síndrome gripal. Eu sei que é uma síndrome gripal. Eu vou fazer um raio-x só para avaliar ele um pouco melhor, mas eu não vou dar antibiótico. Ele não precisa disso. Consegui identificar
que é um quadro provavelmente viral. Eu acompanho ele, se ele tiver ambulatorialmente, se ele tiver algum sinal de piora, ele retorna para avaliação num pronto atendimento, ou então eu vou reavaliar ele de qualquer forma em 48 horas para ver como é que ele está, como é que ele evoluiu. Se eu já identifiquei uma paciente com uma síndrome respiratória aguda grave, eu vou avaliar ele se ele tem algum sinal de choque. Sinal de choque, insuficiência respiratória, alteração hemodinâmica, não tem. Então eu vou interná-lo, né? Eu vou observar inicialmente se ele tem condições de ir para um quarto através do setor de emergência. Sim, ele tem indicação de internação, ele está clinicamente estável para ir para o quarto, ele vai para um quarto. Então eu vou fazer oseltamivir, a hidratação venosa, vou fazer os exames, inclusive raio-x para gestante. Vou deixar ele com oxigenoterapia e vou fazer exames complementares, que vão incluir CPK, PCR, VSG, hemograma com plaquetas. E mais, né, vocês podem incluir função hepática, função renal, enfim, para dar uma avaliada no paciente, como é que ele está, né, clinicamente naquele momento de chegada. Eu notifico para o controle de infecção. O controle de infecção vai, então, coletar material. Eu posso coletar o painel viral também associado, devo coletar, porque assim a gente vai ter uma ideia dos vírus que estão circulando na população e até mesmo para suspender o oseltamivir caso não seja influenza A ou B. E além do oseltamivir, se eu internei o paciente no hospital, aí sim ele vai receber antibiótico. A nossa sugestão é um antibiótico de menor espectro possível, cefuroxime para as doenças bacterianas da comunidade e a azitromicina porque entra no diagnóstico diferencial bactérias atípicas. Então a gente fornece um tratamento completo para um caso mais grave. Se ele vai para a UTI, essa é a mesma indicação de antibiótico terapia. Pode ser cefuroxima, pode ser em alguns hospitais, caso se usa ceftriaxone. No hospital da Unimed, a gente tem uma certa restrição do ceftriaxone pela indução de SBL. Mas pode ser usado ampicilbactam, amoxiclavulonato. A gente sempre sugere que associe com azitromicina. Caso você prefira, é um adulto e ser utilizado uma quinolona, você não precisa associar a azitromicina, porque a quinolona ela vai dar cobertura para atípico. Só lembre que esse paciente não pode ter quadro neurológico de epilepsia, porque pode piorar o quadro neurológico do paciente, independente dessa doença que a gente está resolvendo tratar. Como é que a gente prescreve o oseltamivir? O oseltamivir é um comprimido, a gente só tem um comprimido, não tem endovenoso, são 75 miligramas, um comprimido por 5 dias, apenas 5 dias. Se o paciente estiver na UTI, nós podemos dobrar esse tempo para 10 dias, mas somente pacientes que se encontram em UTI. Para as crianças, nós temos, então, pelos meses e depois por quilo. Então, durante o primeiro ano de idade, a gente vai prescrever conforme, né, a faixa etária em meses. Então, menores de 3 meses, a indicação é 12 miligramas, quer dizer, vai ser depois, eu vou explicar melhor como é que faz essa diluição para poder ensinar os pais como medicar esse paciente ou mesmo no hospital. Então, menores de 3 meses são 12 miligramas, de 3 a 5 meses 20 miligramas e de 6 a 11 meses 25 miligramas, sempre de 12 em 12 horas por 5 dias. Pacientes maiores de 1 ano e pessoas com menos de 40 quilos, também nós vamos calcular por quilo, então. Menos de 15 quilos, 30 miligramas. De 15 a 23 quilos, 45. E de 23 a 40 quilos, 60 miligramas. De 12 em 12 horas e por 5 dias. Lembrar que o oseltamivir se provou benéfico quando iniciado nas primeiras 48 horas dos sintomas. Isso é muito importante, porque a eficácia do remédio, que é diminuir sintomas dos pacientes e diminuir gravidade, né, ela é melhor, a resposta é melhor quando iniciado nas primeiras 48 horas. Casos graves ou obesos, a gente pode usar o dobro da dose. Então, 150 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12. Se o paciente está entubado, vai ser usado por sonda. Pacientes com insuficiência renal e em diálise tem, como a gente pode ver na tela, a dosagem específica. Pacientes em período de recém-nascido, pré-termo ou período neonatal, também, como a gente pode ver nessa próxima tela, já tem um cálculo por peso para esses pacientes.
só que fica bastante complicado porque nós só temos no município cápsulas de 75 miligramas. Então, nesse próximo slide, como é que a gente pode ver, como é que a gente vai fazer essa diluição? Então, como vocês podem ver, se pega uma seringa de 10 ml, né? Se vai abrir essa cápsula, então, num recipiente limpo. Se pega com essa seringa dosadora 7,5 ml de água fervida ou filtrada, né? Ela tem que ser fria e essa água, então, se mistura com o pó. Com esse pó, a gente vai ter 10 miligramas de oseltamivir por ml. E aí, nessa tabelinha do lado, na parte inferior da tela, a gente consegue ver que 12 miligramas corresponde a 1,2 ml, 20 miligramas a 2 ml e assim por diante. Então, aí a gente vai conseguir calcular pelo peso ou pelos meses do paciente, né, ou no período neonatal também por quilo, a dose que o paciente deve receber. Mas não tem a formulação pediátrica e a gente não tem solução oral. Então, vai ter que ser feito dessa forma, não tem outra forma para administrar em crianças. O que eu queria chamar a atenção nessa próxima tela, que fala do oseltamivir, o zanamivir a gente não tem no Brasil, mas é uma alternativa. Lembrar que pacientes sem uso do oseltamivir, eles podem ter alterações neuropsiquiátricas, podendo ter delírio, ter alucinações, ter depressão. Então é importante acompanhar esse paciente, né, mesmo durante os 10 dias após o término do tratamento desse paciente. A sugestão das sociedades quanto a atestado médico, sempre quando uma mãe acompanha um filho, né, que está com síndrome gripal, ela também recebe o atestado pelo período que o filho deve ficar, né, fora de uma escolinha ou sem conseguir frequentar a escola. E adultos, então, o que nós orientamos? O oseltamivir, então, está usando o oseltamivir, o paciente vai receber um atestado por 5 dias. Para pacientes que acompanham crianças, então pais que acompanham crianças, a gente dá um atestado por 7 dias, se está usando o oseltamivir. Não está usando o oseltamivir, o atestado, então, para adulto passa a ser 7 dias e para quem acompanha a criança para 14 dias. Tanto para os atestados de escola, de afastamento dessas crianças, quanto o atestado de quem os acompanha. Quanto a evidências científicas, então, o que a gente tem de evidência quanto ao uso do oseltamivir? Eu trouxe poucos estudos só para salientar que nesse primeiro estudo fala sobre inibidores de neuraminidase, quem, quando, né, e como que a gente vai usar. A indicação formal é que ele reduza a mortalidade em 25% de uma forma para ser usado em qualquer período, e de 62% ele diminui a mortalidade quando ele é usado nas primeiras 48 horas. E pacientes com comorbidades. Esse é o paciente que precisa usar o oseltamivir. Paciente imunocompetente com síndrome gripal não necessitaria, não se viu benefício do uso do oseltamivir. Nesse outro trabalho são 25 estudos, 15 com oseltamivir, mostrando que a melhora dos sintomas passam para 21 horas com o uso do oseltamivir e sem o uso do oseltamivir em 160 horas, que é o período normal, né, da parada da replicação viral. Não houve impacto em hospitalização e não houve impacto em produção de anticorpos. Mas lembra que é importante, né, para melhora dos sintomas, que esse é o objetivo desse tratamento. Tem uma outra meta-análise aqui que fala sobre, e a gente consegue ver o percentual de estudos que favorecem o uso do oseltamivir baseado em desfecho. Desfecho mortalidade foi o que teve melhor impacto. Desfecho hospitalização não muito, pneumonia, otite média e evento cardiovascular. O maior benefício do uso do oseltamivir é a diminuição dos sintomas do paciente e no impacto para paciente grave em mortalidade. Lembrar que essas avaliações são do uso do oseltamivir nas primeiras 48 horas. Se a gente começar a usar em vários pacientes, isso impacta em resistência? Bom, nós usamos muito em 2009 e alguns estudos dessa época mostram que para o H1N1 teve 2% só de resistência, para o H3N2, que é a nossa cepa sazonal, para 3% de resistência, influenza B não foi relatada a resistência. A resistência só foi avaliada para o uso correto, que é nas primeiras 48 horas. Quando feito um estudo de multicêntrico, multianálise, a gente consegue ver que
o que foi estimado de resistência ao oseltamivir hoje ainda é 2,2. Então, nós ainda temos um medicamento bastante sensível para ser utilizado na população. Lembrar que a indicação principal do oseltamivir é o que está nesse quadro vermelho desse próximo slide. Pessoas com sinais ou sintomas de síndrome gripal a menos de 48 horas que sejam do grupo de risco, paciente com quadro de pneumonia com pródromos gripais e o nosso grupo de risco todo, né? Menores de 2 anos, maiores que 65, doenças crônicas, a população indígena, a população privada de liberdade, gestantes e puérperas e obesos. Quanto à quimioprofilaxia, a quimioprofilaxia ela teve eficácia na pré-exposição, quer dizer, sabendo que vai ser exposto ao vírus, sendo usado antes da exposição, 82% de eficácia. Esses estudos se baseiam em população institucionalizada, imunodeprimido e transplantado, em que foi usado o oseltamivir para evitar que o paciente pegasse influenza ou que o paciente que tem baixa eficácia de vacina, que ele estivesse então protegido. Para paciente pós-exposição, ele tem uma eficácia de 68% a 89%, que são aqueles contatos domiciliares, profissionais de saúde não vacinados e surtos hospitalares, em que a gente usa o oseltamivir como forma de bloqueio, para que as pessoas não fiquem doentes. Lembrando que a eficácia é pelo contato em até 48 horas. Então, você tem 2 dias para começar a quimioprofilaxia. Se for a 3, 4 ou 5 dias, não tem benefício a quimioprofilaxia. E a duração dela são 10 dias, podendo chegar até 42 em épocas de surto. Então, lembrar que ela tem 70% a 90% de eficácia, ela não é 100% eficaz. Ela pode, se uso indiscriminado, criar resistência viral e ela não é recomendada quando a exposição aconteceu há mais de 2 dias. Como é que se usa? É a mesma dose que a gente usaria para tratamento, só que porém, uma vez por dia, por 10 dias. Então, o tratamento com oseltamivir para adulto é uma cápsula de 75 miligramas, uma vez de 12 em 12 horas por 5 dias. O que a gente vai usar na quimioprofilaxia é essa mesma cápsula, né, de 75 miligramas, só que uma vez por dia, por 10 dias. Como está sendo visto na tabela, a gente tem também quimioprofilaxia para crianças menores de 1 ano e maiores de 1 ano. Outro mecanismo que a gente tem de proteção muito eficaz é a lavagem de mãos, né? E aí a gente vem falar de novo de lavagem de mãos. A lavagem de mãos, a gente sabe que nós carregamos tudo que tocamos, inclusive o influenza. O influenza fica no ambiente em média por 8 horas, podendo em alguns ambientes com áreas de atrito, áreas em que tem achuras, aí ele pode ficar por até 24 horas. Em objetos em geral, por exemplo, né, celular, caneta, enfim, em média 2 horas, se não há uma limpeza desse ambiente. A gente limpa tranquilamente o ambiente com álcool. No hospital a gente recomenda uma limpeza a cada turno e em casa a gente pede para pelo menos de manhã, à tarde e à noite que limpe o ambiente em média a 1 metro do paciente onde ele fica. Lógico que ele circula pela casa, então a gente pede que passe pelas principais superfícies, né, um álcool, pelo menos um paninho com álcool para auxiliar. No hospital, a gente precisa usar a máscara. A máscara é a máscara branca, exceto para alguns procedimentos que gerem aerossol, como aspiração, fibrobroncoscopia, intubação. Nesses casos, vai ser ofertado para o médico que estiver fazendo ou para o profissional de saúde uma máscara N95. Nos demais momentos do atendimento é a máscara branca. O paciente pode, por exemplo, no seu consultório oferecer máscara branca. A gente sabe que pode oferecer. Se o paciente vai ficar confortável porque ele fica tossindo, espirrando, aí a gente sabe que é complicado. A gente oferece. Quando umedece a máscara, ela perde o seu poder de filtração. Então a gente sabe que muitas vezes ela não é muito eficaz. A limpeza do consultório periodicamente com álcool auxilia muito. O fato de colocar um tubo com álcool em gel e estimular que usem com frequência, então, enquanto estão aguardando a consulta, isso também auxilia. O médico no atendimento de um paciente, se sentir confortável, ele também pode usar uma máscara branca. É suficiente a máscara branca para lhe proteger. Então, só para lembrar que no hospital nós usaremos
a precaução de gotícula, quer dizer, com a máscara cirúrgica, a máscara branca, né? O quarto vai ser individual ou corte. Às vezes o paciente tem um plano que confere enfermaria. Se nós tivermos 2 pacientes com influenza na mesma época, já em uso de oseltamivir, eles poderão compartilhar o quarto, que a gente chama de quarto de corte. Na precaução domiciliar, a gente orienta o paciente a lavagem de mãos, cobrir nariz e boca quando tossir com um paninho ou com o braço. Procurar não usar a mão, porque a mão depois vai tocar no ambiente. Além disso, manter os ambientes arejados e limpos com frequência. O álcool num paninho é suficiente para limpar o ambiente. A duração das precauções. A gente recomenda que se continue no ambiente hospitalar em isolamento de gotícula ou em casa com cuidado maior com o ambiente por no mínimo 5 dias. Se o paciente usou oseltamivir, 5 dias, 7 dias para a criança. Se o paciente não usou oseltamivir, 7 dias no adulto, 10 a 14 dias na criança e no imunodeprimido durante todo o seu período sintomático, prolongando por pelo menos mais 2 semanas. Quanto às vacinas, o que nós temos no mercado? Nós já sabemos da dificuldade de se encontrar vacinas, de se comprar vacinas quando há um maior consumo na comunidade, como aconteceu nesse inverno. Então, essa semana inicia a campanha, né, nacional de imunização para o grupo de risco. Então, nesse grupo de risco é incluído o profissional de saúde. Então, se você ainda não se vacinou, você pode se vacinar na rede pública. Todo ano, o Ministério da Saúde informa, né, órgãos internacionais como a Organização Mundial de Saúde, através do CDC, cepas que circulam no Brasil e que são avaliadas através dos órgãos sentinelas. A gente tem algumas centrais sentinelas que são locais de coleta de influenza mensal, no qual é avaliado, então enviado para um laboratório de referência, no nosso caso é o Instituto Adolfo Lutz, e o Adolfo Lutz então vai enviar para o CDC então junta suas cepas da América do Norte também, envia para a OMS, que junta cepas da Ásia, da Europa, da Oceania, da África, e aí faz a vacina que vai ser então utilizada na população. Então são 2 avaliações anuais, uma em fevereiro para o hemisfério norte, que é o final do inverno deles, e uma em setembro no hemisfério sul, que é o final do nosso inverno. Como é que a vacina é feita? A vacina é feita com o vírus inteiro, né? Ele é fragmentado, que a gente vai usar na vacina é uma subunidade desse vírus. Então ele é o vírus morto, inativado. São partes desse vírus que são usadas na vacina para causar imunidade nas pessoas. Antigamente, e nas primeiras vacinas que nós tivemos para essa cepa pandêmica, chegou a se usar um vírus vivo atenuado, não se usa mais. Então, para pacientes imunodeprimidos, pacientes com alterações hematológicas, pacientes que usam corticoide, esses pacientes podem fazer a vacina com segurança. A única contraindicação da vacina é a alergia ao ovo ou alguma reação adversa a uma vacina de influenza que tenha sido feita anteriormente. Se você não tem uma dessas restrições, se seu paciente não tem, você pode fazer a vacina com segurança. Como é que a vacina é composta? A gente tem as trivalentes e as tetravalentes, ou quadrivalentes, como nós podemos chamar. Então, a trivalente, ela comporta o H1N1, H3N2, a cepa sazonal e uma influenza B, que é ou Victoria ou Yamagata. A quadrivalente, ou muitas vezes a gente chama de tetravalente, nós vamos chamar aqui de quadrivalente, ela contém 2 influenza A, o H1N1 e o H3N2, o mesmo que tem a trivalente, mais as 2 cepas do B. Só existem 2 cepas do B, Victoria e Yamagata, e ela comporta as 2 cepas. Como é que é feita a vacina? A vacina, então, todo ano é pesquisada as cepas que estão circulando, e então é programada a vacina que deve ser utilizada na população para o próximo ano. Então, o ano passado, nós usamos essa vacina que está na tela. A H1N1 Califórnia 2009, a cepa pandêmica, que é a mesma que está dando esses casos esse ano. A Switzerland, né, que é a H3N2, que é a cepa sazonal. A Switzerland, ela é a que muda esse ano na nossa vacina, como a gente vai ver no próximo slide. E a Phuket, que é uma B e Yamagata. Quando se usa
a vacina quadrivalente, a gente vai ter outra B, que é a Bismane da Victoria. Então, a gente tem Yamagata e Victoria na mesma vacina quando a gente usa uma quadrivalente. Esse ano, qual a vacina que está sendo administrada na população que vocês receberam provavelmente? Então, é a H1N1, a cepa pandêmica, Califórnia. O que mudou? Mudou, agora não é mais a Switzerland, é a Hong Kong, que vem com H3N2, e a Brisbane. A Brisbane é uma linhagem Victoria, é a B linhagem Victoria. Se você fez uma quadrivalente, né, o que tem de diferente? Tem aquela Phuket de novo, que é a linhagem D e Yamagata. Então, a diferença entre as duas vacinas é, uma tem as duas cepas B, que é a quadrivalente, e a outra comporta somente uma cepa B, que é a que circula geralmente no ano anterior. Mas a grande pergunta que alguns colegas fazem é, eu fiz a vacina no ano anterior, e agora eu estou protegido? Você vê, a vacina desse ano é diferente do ano anterior na cepa Hong Kong, na H3N2. É a mesma H1N1. Porém, o tempo de duração da vacina é de 6 meses a 10 meses na maior parte da população. Pode, no máximo, durar 12 meses o anticorpo. Então, todo ano a gente precisa renovar a vacina, não só pela cepa, mas também pela quantidade de anticorpos que já não estão em quantidade adequada para defender você ou o seu paciente. Aqui, na próxima slide, a gente vê o que vai ser dado esse ano no hemisfério norte. Então, eles vão dar a mesma vacina que a gente está recebendo agora, a Hong Kong, a Brisbane e a Phuket. Então, se você for viajar para o hemisfério norte, fez agora a vacina, durante 10 meses você tem segurança na proteção. Lembrar que crianças menores que 6 meses não podem fazer a vacina. De 6 a 35 meses, se é a primeira vez que eles estão sendo vacinados, eles vão fazer 2 doses de 0,25. As crianças de 3 a 8 anos fazem 2 doses de 0,50 somente quando é a primeira vez que elas estão sendo vacinadas. E as acima de 9 anos, como os adultos, vão fazer 0,50 ml, sempre dose única, todo ano. Quem que pode receber a vacina? Todos os indivíduos acima de 6 meses podem receber a vacina, desde que não tenham alergia ao ovo, nem tenham tido reação anterior a uma vacina de influenza. E quem deve receber a vacina? Nosso grupo de risco precisa receber a vacina. As crianças até 5 anos, a gente sabe que a capacidade do Zeltamivir funcionar bem em crianças pequenas é muito dificultada devido à formulação. A gente tem comprimido, vai ser diluído, vai ser dado, e a gente não sabe o quanto disso é absorvido na realidade. Então, a melhor proteção para as nossas crianças é receber a vacina. Como é que a vacina é produzida? Porque todo mundo me pergunta como é que não tem vacina suficiente, como é que as fábricas de vacinas, indústrias farmacêuticas não fazem vacina suficiente. Hoje, a forma como se faz a vacina da influenza ainda é artesanal, é através de ovos. Então, como a gente pode ver aqui no passo a passo da produção da vacina, é chegado o ovo, ele entra em incubação, os ovos são separados, então, em carrinhos de 5.000 unidades e colocados nas incubadoras. Eles vão ficar por 11 dias a 38 graus, para que o embrião possa se desenvolver. Depois, então, como a gente pode ver nessa próxima tela, a gente tem ali o embrião próximo à gema e próximo a ele tem um líquido alantóico. É ali que nós vamos inocular o vírus para ele poder se reproduzir. Então, o vírus inoculado, como a gente pode ver nessa próxima lâmina, nós vemos ali então que o líquido alantóico, esse líquido é o que faz o vírus sobreviver. E o vírus vai se replicar cada vez que ele penetra no embrião, se multiplica, então ele volta para aquele líquido alantóico, que é um meio de cultura para ele, e ele vai se desenvolver ali. E aí cada ovo contém 7 a 10 ml de líquido alantóico. Isso só dá para produzir 0,5 ml de vacina. Depois, esse vírus é fragmentado, como eu disse para vocês, não é um vírus vivo que se usa em vacina, é um vírus fragmentado que a gente chama de um split, né? Então, a técnica de split. Então,
esses fragmentos de vírus, então eles são, essa suspensão é inativada com formol, depois é feita uma filtração esterilizante e aí então é diluída a vacina e envasada. E aí cada ampola que a gente vai ter, tem ampolas individuais que vocês vão ter de algumas empresas, de algumas indústrias farmacêuticas fazem ampolas de 0,25, de 0,50 e tem as multidoses. Na população agora, o que o Ministério da Saúde está trazendo é a vacina da Sanofi, na verdade, a tecnologia da Sanofi, mas a vacina é fabricada no Butantan, em São Paulo, e ela é multidose. Então, cada ampola tem 5 ml, podendo fazer 10 doses. Então, cada ovo, imagina, cada ovo gera só 0,5 ml dessa vacina. Então, a gente precisa de muito ovo, é uma técnica muito artesanal ainda. A diferença que a gente pode ver entre as duas influenças, qual é a importância da vacina tetravalente, qual a importância de eu ter as duas cepas B? A gente pode ver aqui que a maior parte da mutação, como se vê nessa tela, ocorre o rearranjo genético no influenza A. Essas cepas A é que podem causar pandemia, raramente uma cepa B faz pandemia. Mas a gente pode ver no próximo slide, eu trago aqui um caso de miocardite. Como a gente pode ver na sequência de raio-x dos pacientes, no primeiro raio-x o paciente chega com infiltrado, ele desenvolve então um padrão de infiltrado importante, ele evolui para SARA e quando ele está melhorando ele faz uma miocardite. A miocardite por influenza B, ela é mais frequente do que por A. Então, o melhor, sempre que possível, sempre que disponível, é fazer uma vacina quadrivalente ou tetravalente, porque aí a gente não vai ter a segurança das duas cepas B estarem contidas na vacina. Nesse próximo slide, a gente tem um levantamento de 2002 até 2013 do que acontece no Brasil. Vocês podem ver que de longe, influenza A circula mais, mas no B, em vários anos a gente tem um aumento de B, que a gente tem visto com mais frequência nos últimos 5 anos. E no próximo, a gente vê ali sobre influenza mismatch. Mismatch é um desencontro de cepas, quer dizer, a gente planeja que uma cepa circule na população naquele ano. E aí circula outra cepa e aí a gente começa a ver mais casos de doença. Aqui nós estamos vendo alguns casos de B, porém nós não conseguimos identificar, porque a maior parte é feito através de painel viral, nós não conseguimos identificar qual é o tipo de B que está circulando, se é o Yamagata ou o Victoria, se está contida na vacina ou se não está contida na vacina. Então, toda vez que a gente tomar uma vacina que não tem as duas cepas do B, pode acontecer esses casos esporádicos de infecção por outra cepa. Essa lâmina sobre risco de doença e resposta vacinal, ela é muito importante, porque o que ela revela? Que, por exemplo, a mulher grávida, ela tem ali uma doença, quando ela desenvolve influenza, ela tem mais chance de fazer uma doença severa, e a vacina protege muito bem. Então, toda paciente gestante, independente da idade gestacional, deve fazer. É uma obrigação nossa como médico orientar a vacina para paciente gestante. E para puérpera também, porque o seu bebê não está protegido. E lembra que ele só pode receber vacina depois dos 6 meses de idade. E bebê no período neonatal ou recém-nascido, né, ou lactente, a gente não tem como ter segurança que ele vai receber a dose adequada com os pais, né, por exemplo, manipulando aquela cápsula de oseltamivir. Quanto aos trabalhadores de saúde, a gente sabe que raramente um trabalhador de saúde desenvolve uma doença grave e a vacina é muito eficaz. Quando a gente compara as duas colunas, severidade de doença e eficácia de vacina, a gente pode ver que crianças entre 2 e 5 anos, ela não faz uma doença muito grave, geralmente, e a vacina ainda é muito eficaz. Mas crianças menores de 2 anos, idosos e pacientes com comorbidades, a resposta vacinal é muito aquém do que a gente gostaria. Mas a doença é tão grave que vale sempre a pena vacinar. Lembrar que a eficácia dessa vacina varia de 64% a 90%.
Então, a gente tem um paciente imunocompetente, né, sendo profissional de saúde ou não, enfim, ele vai ter uma eficácia próxima a 90%. Mas um paciente idoso que tem imunossenescência, um paciente com menos de 2 anos de idade, que ainda está formando o seu sistema imunológico, e um paciente com comorbidade, a variação de imunogenicidade dessa vacina é de 64% a 75%. Então, um paciente menor de que 2 anos, idoso ou com comorbidade, se ele apresentar a síndrome gripal, assim mesmo vacinado, ele deve receber o oseltamivir. Nesse próximo slide, a gente vê o impacto esperado da imunização. Como vocês podem ver, os azulzinhos são os pacientes que são sadios, os pacientes vermelhinhos, depois os doentes. Então, tem um que outro vermelhinho, a população fica doente. Quando a gente começa a vacinar, se a gente vacina pouco, a gente ainda consegue ver como resultado muitas pessoas doentes. Mas quando a gente vacina uma grande parte da população, a gente consegue ver que quem era sadio continua sadio, mesmo não vacinado, e quem é doente não consegue espalhar muito a doença. Então a vacina protege muito e ela é muito importante como uma barreira que a gente tem, é uma arma a mais que a gente tem de luta contra essa doença. Aqui, nesse próximo slide, eu mostro para vocês vacinas do futuro, porque para nós termos uma quantidade maior, nós não temos vacina suficiente para toda a população. Então, para nós termos uma quantidade maior, nós vamos ter que ter outras técnicas de produção de vacina. Algumas são como partículas de vírus-like, que imitam o vírus e causam imunogenicidade, vetores virais, o adenovírus é o principal vetor para vacinas de influenza, e as baseadas no DNA, que são muito imunogênicas, e elas são engenharia genética, então a gente consegue produzir em maior escala. Então, para finalizar, essa lâmina a gente sempre mostra para os pacientinhos pequenos, né? Que dizendo assim, não pense na vacina da gripe como uma vacina, mas ele é como um programa antivírus que você tem que atualizar todo ano, né, na sua máquina, no seu computador. Então, a gente também precisa atualizar na gente todo ano a nossa vacina, né, para gripe, para que nós possamos estar protegidos para as cepas que estão circulando. Lembre, o oseltamivir auxilia, mas ele não tem o efeito do antibiótico, ele não é um milagre. Ele vai diminuir sintomas, diminuir severidade de doença. A vacina nos auxilia muito, né, na proteção de barreira, para que aquele vírus circule pouco na população, que menos pessoas peguem. Então, estimulem seus pacientes do grupo de risco a realizar a vacina na rede pública. Você, se ainda não fez a sua vacina, faça como profissional de saúde, você tem que estar protegido também. E, finalmente, lave as mãos. É uma grande proteção que a gente tem de uma forma tão barata e tão fácil. Não toque em olho, nariz e boca em área pública, agora nessa área que a gente convive com muito mais pessoas em ambientes fechados por causa do frio, né? Se proteja, lave as mãos com frequência, se não tiver a possibilidade de lavar as mãos, use água e sabão. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e eu vou ficar à disposição, né, no controle de infecção do Hospital da Unimed, ou quem tem os colegas que têm o meu contato, ou por e-mail, fiquem à vontade, para que eu possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas que não foram contidas nessa aula. Muito obrigada.